Qual a finalidade das nossas ações? Qual a finalidade da nossa vida? Os fins estão prontos? Os fins justificam os meios. Essa máxima é atribuída ao Maquiavel e ele teria defendido essa ideia na obra O Príncipe. Essa obra foi escrita em busca de uma unificação italiana e quem encabeçaria essa unificação para o Maquiavel seria o Lorenzo de Médici. De qualquer forma, a unificação italiana só veio muito tempo depois. Mas o Maquiavel, ele ficou conhecido como um revolucionário da ciência política. E talvez a grande revolução que o Maquiavel foi justamente de olhar para a política como ela é. A política da forma como ela funciona. A política sem idealizações, sem ser a busca de um modelo perfeito, como fez o Platão e como fez o Aristóteles e como fez tantos outros. Ele olha para a política e percebe que para se atingir determinados objetivos, era necessário, às vezes, abrir mão de certa moralidade. Hoje a gente entende a expressão maquiavélica como algo ruim, como aquela pessoa que não tem escrúpulos e tudo mais, mas não é exatamente isso. A ideia de maquiavélico talvez seja a ideia de analisar a situação como ela realmente funciona e o que é necessário fazer dentro dessa situação para atingir o objetivo que você deseja. Maquiavel ele inaugura o que ficou conhecido como realismo político, justamente porque ele olha para a realidade. Mas por que eu tô falando isso? Eu vou ficar falando de Maquiavel, é gratuito? Não. A ideia aqui é falar de política, sim, mas eu não quero falar daquela política tradicional, daquela política das eleições, daquela política das propagandas eleitorais. Ninguém mais acredita nesse papinho. Tá todo mundo cansado desse padrão político, tá todo mundo cansado desse tipo de propaganda, tá todo mundo cansado desse modelo, ninguém mais se sente representado na nossa política. O problema é, política não é apenas esse momento de eleição, não é apenas o engravatado, não é apenas ir na urna de 2 em 2 anos para eleições federais e municipais. Política é uma atividade que faz parte de todo cidadão, acredite você ou não. Agora, compreendendo isso, que a sua vida também é uma vida política, e resgatando o Maquiavel de que os fins justificam os meios, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a finalidade da sua vida? Qual o objetivo que você busca alcançar? É claro que eu não posso responder por todo mundo, mas eu acredito que grande parte da sociedade busca na sua vida o sucesso profissional. E esse sucesso profissional, sem muita demagogia, sem muita frescura, significa ter uma vida economicamente boa. Significa principalmente poder consumir os últimos bens, as coisas da última geração, os últimos celulares, os últimos produtos, as roupas de moda e coisas do gênero. O consumo é a principal finalidade da sociedade contemporânea. Quantas pessoas você conhece que pensam na sua vida como um instrumento para mudar a sociedade ou como um instrumento para mudar a vida dos outros, que pensam na sua profissão, principalmente pela sua função social e não tanto pelo dinheiro. É claro que você tem todo o direito de discordar, mas pelo que eu vejo da sociedade, é uma sociedade que busca, sim, mais consumo do que qualquer outra coisa. Aí fica a questão. Se o cidadão, digamos assim, comum, pensa muito mais na sua própria vida, na sua individualidade, do que na sociedade, por que seria diferente com o profissional da política? Aquela pessoa que decide fazer da sua vida uma carreira política. E aqui eu não tô querendo dizer que todo político é corrupto, não. Mas pensa naqueles políticos que têm carreira política mesmo. Que inclusive essa carreira é passada de pai para filho. A gente sabe que a política tradicional está em descrédito. E mesmo aquelas pessoas que não pensam só na sua individualidade, que querem fazer pela comunidade, que querem fazer pela sociedade, na maioria das vezes não estão buscando a via política profissional para fazer isso. Buscam normalmente fazer isso através de algum programa dentro da religião a que pertence, ou então por ONGs, ou então a sua profissão está voltada para uma atividade da comunidade. E eu acredito que grande parte dessas pessoas estão buscando essas vias oblíquas, digamos assim, porque a política tradicional não representa mais essa vontade de mudar a sociedade. A gente percebe nela muito mais pessoas que estão ali pensando no seu benefício próprio do que pessoas que estão em prol da sociedade. Mas não é só a política tradicional que está entupida de gente assim. Como eu disse antes, todo mundo participa da política. Se a sociedade em geral é formada por indivíduos que pensam
como finalidade última da vida o sucesso econômico, não é de se espantar que na política tradicional também seja isso. E quem sou eu para resolver o problema do mundo, né? Mas eu acredito que a gente deveria pensar um pouquinho mais na finalidade das nossas escolhas, na finalidade das nossas ações. Se eu quero um mundo mais crítico, se eu quero que as pessoas reflitam melhor antes de agir e tudo mais, por que que eu não sou esse tipo de pessoa? Se eu quero uma sociedade mais pacífica, mais tranquila, por que que eu não sou esse tipo de pessoa? Desculpa se a finalidade da sua vida realmente sempre foi ganhar um dinheirinho, fazer a minha família ter uma vida tranquila e tudo mais, como se a sua vida fosse desligada da sociedade. Desculpa, não é assim que funciona. Você está inserido na sociedade, você reflete e é reflexo dessa sociedade. Então, se você está incomodado com a forma que a sociedade anda, se você está incomodado com a forma como a política tradicional está, talvez o problema também faça parte de você. Talvez a forma como você lida com a sua vida também esteja vinculada a esse problema. Não que o indivíduo em si seja o grande culpado, mas não adianta você ficar reclamando de uma sociedade que só busca o lucro e que só quer dinheiro e não sei o que, quando você também é essa pessoa, quando você também faz parte dessa sociedade, quando você não está em dissonância com essa sociedade. Eu não sei quem foi que disse que a gente é individual, que a gente é um só e que a gente está desligado de todos os outros e que o mundo é um para mim e não é para os outros. Porque eu não consigo perceber isso, muito pelo contrário. Eu vejo uma relação direta em quem eu sou com a sociedade em que eu vivo. Eu acredito que muita gente não vai concordar com o que eu disse nesse vídeo. Então, por favor, se você discorda do que eu disse, deixa aqui embaixo, comenta, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Como eu disse, eu acho que isso é importante, eu acho que é importante você participar da sociedade, eu acho que é importante você discutir, principalmente quando você não concorda com a sociedade em que você vive. Então, vamos discutir, vamos colocar isso em pauta, vamos tentar mudar o que a gente acha que está errado. Se você gostou, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve aqui no canal. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu!